Nessa mensagem, vamos falar sobre um princípio que nunca falha. A adesão a esse princípio particular confere qualidade e riqueza à vida. Também produz uma paz de espírito que nunca vacila. O princípio é a integridade. Como os outros grandes princípios, a integridade recebe muita atenção, mas raramente é um verdadeiro modo de vida. As pessoas amam e valorizam uma pessoa íntegra. Quando ouvem a palavra integridade, as pessoas muitas vezes evocam uma pessoa de semblante severo e sóbrio, que anda reto e estreito. Não é desse tipo de integridade que estou falando. Eu estou falando sobre integridade com senso de humor, integridade com compreensão, integridade com bondade e gentileza, mas continua sendo integridade do mesmo jeito. Nunca diga, bem, todo mundo está fazendo isso, acho que não vai doer se eu fizer também. Mas dói. Se está errado e sabemos que está errado, dói. A semente para a realização é a integridade. Integridade significa honestidade e verdade. Talvez fosse melhor colocado por Shakespeare. Em uma linha famosa em Hamlet, Polônios diz: "E isso acima de tudo para o teu próprio alto ser verdadeiro. E deve seguir como a noite segue o dia. Tu não podes, então, ser falso com nenhum homem. Se formos verdadeiros com nós mesmos, não podemos ser falsos com mais ninguém." Se a nossa palavra para viver é integridade, nós temos o que precisamos em uma pitada. Nosso sono é tranquilo e somos respeitados onde quer que vamos. Durante a Guerra da Coreia, os comunistas chineses invadiram uma posição americana e capturaram um general americano. Ele foi submetido a semanas do pior tipo de tratamento, lavagem cerebral e questionado. Ele nunca cedeu. Finalmente, foi-lhe dito que, a menos que respondessem às suas perguntas, ele seria executado na manhã seguinte. Naquela noite, ele escreveu uma carta para sua esposa. No final da carta ele dizia: "Diga a Johnny que a palavra é integridade." No final, ele não foi executado e logo foi repatriado para as forças americanas. Mas pensando que ia morrer, disse ao filho que a palavra é integridade. Integridade significa tentar o melhor que podemos conhecer a nós mesmos, examinar a nós mesmos como aconselhava Sócrates e fazer uma verdadeira avaliação de nós mesmos. Um inventário de nossas habilidades, nossos talentos, nossos objetivos. Não faz muito tempo que recebi uma carta de Scott D. Palmer, na qual ele dizia: "Me deparei com alguns conselhos sobre felicidade do meu mentor, o Dr. Brand Blanchard, que publiquei em meu boletim informativo algum tempo atrás. Blanchard é um dos maiores homens do nosso século, embora poucas pessoas tenham ouvido falar dele. Ele comemorou o seu 93º aniversário no ano passado com a publicação do seu último livro, 4 Homens Razoáveis, um livro biográfico sobre Marcus Aurelius, Joseph Ernest Renan, John Stuart Mill e Henry Sidgwick. Para Blanchard, a virtude-chave que conduz a todas as outras é a razoabilidade. Brand é professor emérito de filosofia na Universidade de Yale. Sobre o tema da felicidade, ele escreveu: 1. Para ser feliz, é importante não pensar muito sobre a felicidade. A pessoa que continuamente pergunta a ela mesma se ela é feliz pode perder seu fim, pois a felicidade é, como pensava Aristóteles, um subproduto da atividade saudável e bem-sucedida. Bertrand Russell, que escreveu A Conquista da Felicidade,
comentou que os cientistas são geralmente mais felizes que os artistas, já que geralmente se perdem em tarefas objetivas e não examinando seus próprios umbigos. O importante é descobrir o que se pode fazer melhor, geralmente também a linha mais útil para os outros, e então fazê-lo com todas as forças. A felicidade virá sem ser procurada. Se alguém o buscar diretamente, será como o velho rico e as senhoras insatisfeitas que assombram os hotéis de Miami. 2. O princípio fundamental da minha ética é agir de forma a tornar o mundo o melhor possível. Eu nunca vi isso. Ninguém nunca viu. Mas tentar viver de acordo com isso envolve olhar constantemente para futuras consequências das ações de alguém, escolhendo aquelas que provavelmente serão frutíferas e inibindo a ação por impulso. Muitas pessoas pensam, é claro, que agir por impulso é requisito para a felicidade. E concordo que o impulso deve estar presente. Quanto mais forte, melhor, desde que esteja sob controle. Mas buscar a felicidade diretamente, seguindo cegamente os impulsos de alguém, é muito provável que não termine bem. O professor da Universidade Yale escreveu: a coisa mais importante que aprendi é a necessidade da razoabilidade. A pessoa que tem menos do que se arrepender é a que mais faz pela sua comunidade, cujo julgamento tem mais peso e é mais confiável. É a pessoa constante de princípio razoável. Não me refiro ao intelectual que muitas vezes é uma pessoa pouco prática. Refiro-me às pessoas que, em matéria de crença e de ação, tomam como princípio: ajuste sua crença ou decisão às evidências. Ele completou o assunto da felicidade escrevendo: a riqueza de uma vida não depende da quantidade de felicidade que ela alcança, mas em descobrir quem é, ou seja, a combinação única de poderes. E então descobrimos por meio de experimentos e reflexões qual curso de vida preencherá esses poderes da melhor forma. Você nunca obterá melhores conselhos. Concordo com Scott Palmer. Ele sabe do que está falando. E para mim, razoabilidade é outra palavra para integridade. Integridade à verdade, à evidência, não importa onde isso leve. Eu gostei especialmente do comentário: a riqueza de uma vida não depende da quantidade de felicidade que alcança, mas ao descobrir quem se é, ou seja, sob a combinação única de poderes, e então descobrindo por meio de experimentos e reflexões qual curso de vida irá cumprir esses poderes mais completamente. Então, quais são seus poderes? Há algo, provavelmente várias coisas, que você pode fazer especialmente bem, aquilo que você mais gosta de fazer e que irá automaticamente prestar o maior serviço aos outros. Você está pronto para descobrir, através da experiência e da reflexão, que curso de vida irá preencher aqueles poderes mais completamente? Isso é ser verdadeiro consigo mesmo. Isso é integridade. Isso é razoável. Isso é razoabilidade. Como uma ouvinte me escreveu um dia: há pouca coisa que não podemos realizar como pessoas, se gerir a conquista do espaço interior. Ser verdadeiro consigo mesmo significa assumir a responsabilidade de fazer o melhor uso daquilo que tenho. E o que temos? Temos nossas mentes inutilizadas, nossas habilidades, nossos talentos e tempo. Essas são as nossas posses. Essa é realmente uma imensa riqueza que pertence a cada um de nós. E é o investimento de nossa riqueza que determinará a nossa taxa de retorno. Nossa mente, nossas habilidades, nossos talentos e tempos, ninguém pode tirar isso de nós. Nós carregamos isso conosco onde quer que vamos, e eles representam nossa verdadeira riqueza. É isso que faz o ser humano autônomo, embora a maioria das pessoas não saiba disso. Elas me lembram do cavalo
ou o elefante que mansamente faz o que é dito ou dirigido a fazer. É completamente inconsciente de sua própria força. Não sabe com que facilidade ela faz o que quer fazer. E milhões de milagrosas criaturas humanas vivem em pequenas prisões de sua própria fabricação, completamente inconsciente de seus poderes para serem livres, para fazer o que elas adorariam fazer. E ao fazê-lo, conhecer uma colheita além de suas imaginações mais loucas. Elas são escravas de sua ignorância e seguem umas às outras como tantas outras lagartas processionárias. Como elas investiram sua riqueza? Suas mentes, suas habilidades, seus talentos e seus tempos, elas nem estão cientes disso. Como acontece com a propriedade de qualquer tipo de riqueza, cabe a nós decidir o uso que faremos dela. Podemos desperdiçá-la até que acabe, gastando sem ordem alguma, de forma aleatória, sem muito dinheiro, propósito ou significado. Ou podemos investi-lo com inteligência e receber um abundante retorno, um retorno que proverá para nossas famílias todos os anos de nossas vidas. A escolha é nossa, e é aqui que a integridade entra em casa. Nós somos os únicos de a quem podemos roubar tempo, talento, habilidade e o uso das nossas mentes. Integridade significa fazer o melhor uso do que temos, do que somos, no tempo em que nos foi concedido. Parece simples? A verdade é sempre simples e descomplicada. Assim que investimos adequadamente nossa verdadeira riqueza, nos colocamos acima da concorrência. Nós não estamos mais competindo, estamos criando. Estamos entendendo algo que a grande maioria das pessoas nunca conheceu. Aqui está a base sobre a qual toda grande carreira foi construída, seja ela qual for. Portanto, invista naquele bloco de notas amarelo e em algumas canetas. E no seu melhor momento de silêncio, comece a fazer notações sobre como fazer o melhor uso do que você tem. Aqui estão alguns dados no departamento de sucesso. O sucesso não tem nada a ver com o tamanho do cérebro. O maior cérebro registrado foi o cérebro de um idiota. O menor cérebro foi o cérebro de Anatole France, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1921. Algumas das maiores personalidades do mundo, em todos os campos, são ou eram baixos, carecas e gordos. Alguns altos e magros. Alguns foram brilhantes e educados, outros tinham pouca ou nenhuma escolaridade. A pessoa destinada à grandeza é aquela que decide por si mesma desempenhar o seu papel mais forte. As pessoas realmente bem-sucedidas têm uma coisa em comum. Todas seguem, consciente ou inconscientemente, a lei de causa e efeito. Elas são fiéis a si mesmas. Embora a maioria das pessoas adote da boca para fora o princípio da integridade, elas realmente não têm certeza sobre isso. Com a grande maioria, muitas vezes é uma questão de conveniência. Se é conveniente ser honesto, tudo bem, eles são honestos. Se for mais conveniente obter um lucro rápido de alguma forma, não divulgando toda a verdade, ou sobreando um pouco, bem, eles sobreiam um pouco. Eles tendem a viver para gratificações de curto prazo, ou mesmo instantâneas. Eles não veem o sucesso como um longo programa de alcance. Eles não sabem o que eu gosto de chamar de bumerangue infalível. Cada vez que uma pessoa faz algo desonesto, seja pequeno ou grande, seja roubar um alicate da loja ou desviar 10 mil reais, ela está jogando o bumerangue. É o mesmo com pequenas desonestidades, com manipulação da verdade. Quão longe o bumerangue irá viajar? Ninguém pode dizer. Ou quão grande ou pequeno será o círculo que ele percorrerá? Só o tempo dirá. Mas acabará, inevitavelmente, tendo que fechar o círculo do seu golpe doloroso e infalível. Honestidade, integridade infalível é um bom negócio. Na verdade,
Mirabeau escreveu que se a honestidade não existisse, teríamos que inventá-la como o melhor meio de ficar rico. É pura verdade. E tudo o que precisamos fazer em todas as circunstâncias é nos perguntar: isso é verdade? Isso é honesto? Isso é o melhor que eu posso fazer? E se for, podemos prosseguir com a feliz constatação de que colocamos em movimento a causa certa e sabemos que o efeito cuidará de si mesmo. Nossa única esperança de um sucesso real, de conquistar os corações e as mentes das pessoas a quem servimos, está em ajudando-os de alguma forma e assim melhorando seu padrão de vida. Mas se estamos contentes em dar menos do que o nosso melhor, na verdade estamos trabalhando contra nós mesmos. O trabalhador médio em nossa sociedade é pago por cerca de 40 horas por semana. Isso deixa 128 horas de uma semana para fazer o que quiser. Nunca antes na história da humanidade tivemos tanto tempo livre. São 128 horas por semana, mais de 3 vezes mais tempo do que gastamos no trabalho. Quanto vale todo esse tempo? Precisamos de nosso sono e queremos nosso tempo de lazer, é claro. Tempo para relaxar e recarregar nossas baterias. Mas precisamos de 128 horas para isso? Nosso maior inimigo nunca mudou. Seu nome é ignorância. E a maior ignorância de todas é a crença equivocada de que podemos receber mais do que realmente ganhamos. Mais cedo ou mais tarde, tudo será contabilizado. Todos os dias, para o bem ou para o mal, estamos jogando o bumerangue. E assim como a punição sempre parece ser maior que a ofensa, as recompensas também são desproporcionais aos nossos esforços honestos. Então, vamos resumir. O que queremos dizer com integridade? Significa dar tudo o que fazemos o nosso melhor. Significa ser fiel a nós mesmos e a todas as pessoas com quem estamos em contato. Isso dá significado e conforto para o nosso tempo de lazer. O nosso descanso foi merecido. Sabemos que seguiremos em frente em direção aos nossos objetivos simplesmente porque nos tornamos pessoas notáveis. Nós não podemos passar por despercebido. A pessoa íntegra é sempre necessária em todos os empreendimentos. Significa a disposição de manter a mente aberta, de procurar a verdade onde quer que a vida nos leve, em todos os anos de nossas vidas, para verificar as coisas por nós mesmos, para pensar o que os outros não dizem e para fazer o nosso próprio julgamento. É saber que sempre há um jeito melhor de fazer tudo e depois um jeito melhor ainda de fazer o que foi feito. É buscar essa maneira melhor em tudo que fazemos. É perceber que a pessoa que pode ler não está em melhor situação do que a pessoa que não pode ler. E que uma pessoa que não continua a aprender e a crescer como pessoa não é melhor do que a outra que não pode. Devemos andar com integridade todos os dias de nossas vidas, se quisermos colher a colheita abundante em todos os dias de nossas vidas. É perceber que a maior alegria que um ser humano pode experimentar é a alegria da realização. Lembre-se de pensar em sua vida como um pedaço de solo rico, esperando para ser semeado. Só pode voltar para você aquilo que você semeia. E o que você tem para semear? Você tem uma grande riqueza, você tem uma mente, você pode pensar. Você tem muitas habilidades, você tem talentos que talvez ainda não tenha explorado. E você tem tempo que não pode ser economizado, parado ou retido por um segundo. Faça pleno uso dessas riquezas. Nunca é tarde demais. Use a verdade como seu guia. Tenha a integridade como seu estandarte. E seu terreno te retornará em uma abundância que irá te surpreender e te encantar. E se em alguns dias você se sentir deprimido ou confuso, lembre-se desse comentário de John Briggs. Faça o seu trabalho, mas não somente o que é preciso ser feito. Faça um pouco mais esbanjando amor.
aquele pouco mais que vale todo o resto. E se você sofrer e duvidar, apenas faça o seu trabalho. Coloque o seu coração nisso e o céu ficará claro. Então, fora de suas próprias dúvidas e sofrimento, nascerá a alegria suprema da vida. Compartilhe essa mensagem com quem você mais se importa e ama. E vamos procurar fazer do nosso mundo um lugar cada vez melhor. Obrigada pela sua presença.